Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e este vídeo é mais um daquela sessão Diários de Leitura, onde eu leio capítulo por capítulo de uma grande obra da literatura brasileira ou mundial. Neste caso, estaremos falando canto por canto deste grande clássico de milhares e milhares de anos. Estou falando de Odisseia de Homero. Então, bora lá! Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Inclusive tem uma lista muito bacana lá com obras de artes inspiradas neste colosso da nossa literatura ocidental, que é a Odisseia de Homero. Curte lá, dá uma olhadinha para você ver. E também tenho certeza que esse vídeo vai valer o seu like, o seu curtir, o seu compartilhar, porque estamos analisando canto a canto este grande clássico de Homero, e que tem sido tão falado ultimamente que eu, infelizmente, ainda não tinha lido, conhecia por partes, por filmes e por tudo mais, mas a leitura de Odisseia ainda não tinha realizado, mas a gente sempre acaba pagando a conta das nossas dívidas literárias. E aqui a gente vai falar e abordar aquele canto que com certeza é um dos que está mais presentes no imaginário dos leitores, dos adaptadores, de quem posteriormente vai tratar de A Odisseia, que é justamente o canto número 10, que é o canto em que o Ulisses vai parar na ilha do Polifemo, sim, aquele ciclope gigantesco, antropófago para uns canibais, mas vamos lembrar que tem uma certa relação e diferença entre canibalismo e antropofagia. Aqui até acho que está mais para canibalismo mesmo, mas enfim, vamos lá. Muitos vão chamar o Polifemo de antropófago. Enfim, mas o fato é que o Ciclope, na sua caverna, adora degustar uma carne humana, e o canto 9 é justamente o canto que estabelece o princípio das narrativas de Ulisses. Então, fazendo um breve resumo e uma retomada da coisa, Odisseia começa com os 4 primeiros cantos, em que temos a telemáquia, em que acompanhamos a situação presente, a situação do presente, em que o Telêmaco, filho de Ulisses, está às voltas com os pretendentes de sua mãe Penélope. E aí a gente lá no canto número 5 vai descobrir que o Ulisses era prisioneiro, um prisioneiro com alguns benefícios, digamos assim, da deusa Calipso, que por intervenção de Zeus e sob comunicação de Hermes, resolve então, depois de muitos anos, liberar o seu namorado, namorido, amante da ilha, para que ele regresse a Ítaca. E aí nós temos os cantos seguintes, quando esse mesmo Ulisses vai parar nas ilhas de Alcino, vai ser recebido com jogos, vai fazer o primeiro contato, pedir auxílio para retornar para casa, e diante da sua capacidade de contar histórias, ele começa a narrar para Alcino, sua família e todos os feácios a sua incrível jornada até ser aprisionado pela deusa Calipso. Portanto, aqui começa propriamente as narrativas de Ulisses depois de ter saído de Troia. A gente já tem alguns acessos, alguns saques que ele fez pelo caminho, mas as principais passagens dessa narrativa de retorno e regresso nós vamos ter a partir desse canto número 9, quando o Ulisses narra para o Alcino e toda a sua corte a sua estada na ilha desse Ciclope, uma criatura gigantesca, né, mas que tem ares de certo camponês, o Ciclope Polifemo, neste caso, protegido por Poseidon, e aqui tem um detalhe muito interessante desse aspecto, que são relevantes na nossa leitura e interpretação, especialmente assim, o Ulisses ele busca sempre esse feito heróico. O Ulisses ele seria, no que o pessoal diz hoje, um farmador de aula. Ele é chato em muitos momentos, no sentido que bota a criatura teimosa para você ter uma ideia.
Então, quando ele quer fazer as coisas, inclusive alguns dos seus tripulantes e dos seus comandados têm certa cautela em ir e retornar à ilha de Polifemo, mas ele sempre insiste. O Ulisses manda, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ele vai usando essa regra sempre. E essa é a primeira coisa, ele teima em ir para esta ilha de Polifemo, ele vai atrás dessas cabras, ovelhas, enfim, dos animaizinhos para um lanche, e eles acabam sendo aprisionados na caverna do Ciclope, e aí é uma das questões que tem se discutido muito, o pessoal que não tem gostado do filme, é justamente a supressão do diálogo, porque o Ciclope gigantesco aprisiona Odisseus e parte do seu grupo dentro dessa caverna, o Ciclope se alimenta, e as cenas... e aqui até a gente não, e eu não tenho falado em relação ao filme e tudo mais, mas a parte de terror que o Nolan tenta colocar no filme, ela encontra algum aspecto subsídios da própria narrativa, porque as descrições de Polifemo comendo no mau sentido os companheiros de Odisseu, elas são bem fortes e tétricas nesse sentido. E aí a esperteza e a argúcia de Ulisses vai surgir justamente dentro dos diálogos com esta estranha criatura de um olho só e gigantesca, lembremos, quando o Odisseu vai se apresentar como ninguém. É um estratagema que até parece simples, e aí tem um detalhe. É um estratagema que funciona e não funciona ao mesmo tempo, porque numa primeira fuga dessa tentativa, quando o Polifemo tenta pedir ajuda aos demais ciclopes da sua volta, e eles vão a socorro, e aí especialmente no momento em que Odisseus e os seus comandados acabam lá furando o olho do Ciclope para escapar de toda a caverna, e aí que se mostra relevante digamos, esse dolo, e o dolo para os gregos tinham tanto sentido positivo quanto negativo. Aqui, nesse aspecto positivo do dolo, dessa enganação, embora o pessoal não considere muito o Ulisses um trickster, o arquétipo do pícaro, que vai surgir algum tempo depois na literatura, ele carrega um pouco disso. Então, o Ulisses acaba fazendo este golpe, escapa de lá, e dentro dos gritos de horrores do Ciclope, ninguém tinha feito nada e eles conseguem escapar até as suas naus. E aí estava tudo certo e tudo tranquilo. Nesse sentido, eles teriam escapado. A Odisseia terminaria nesse momento se Ulisses não fosse o Ulisses, né? Ulisses fazendo Ulisses, a gente poderia dizer assim, porque se ele foge da ilha, se ele sai com a vitória de bom grado e consciente, pelo menos ele mesmo, desta vitória, ele não teria atraído para sua casa as suas desgraças. E agora eu me lembrei dessa frase que está no livro do Mutarelli, que loucura. Mas enfim, o Ulisses atrai para ele mesmo suas próprias desgraças neste canto 9, porque talvez compreendendo ter farmado muita aura, ou querendo farmar ainda mais aura, para dar aquela pose do herói épico, aquele cara valente, aquele cara que, né, faca na bota, Ulisses precisa se apresentar. Ele era ninguém, mas ao final, fugindo, escapando pelo mar, ele vai debochar, ele vai ironizar o Polifemo, que do alto está tirando pedras contra as naus, e vai se apresentar. Eu sou Ulisses, eu sou o cara, te ferrei, te ganhei nessa. E nisso ele acaba com o próprio disfarce que ele tinha antes, enquanto ninguém. E aí é que começa a sua desgraça e a sua jornada longa de retorno para Ítaca, justamente porque Polifemo era uma criatura apadrinhada por Poseidon. E nisso Polifemo pede a intervenção de Poseidon para que vingue o desaforo sofrido, né? Polifemo se coloca enquanto filho de Poseidon, a quem faz algumas oferendas e libações. E aí, dentro deste chamado As Veras de Poseidon, é que Ulisses
constrói para ele mesmo esta jornada que não termina muito. Mais uma vez, se a desgraça, sai, foge da ilha. Não vai tirar com a cara do coitado do Polifemo, nada disso teria acontecido e em vez de um livro desta grossura, a gente teria bem menos que a metade, porque não teríamos mais narrativa. E é justamente ao final desse canto, a este embate, a este deboche que Ulisses perpetra contra Polifemo, que vai se principiar todas as arguras que ele vai sofrer na continuidade da viagem. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, espero que vocês estejam gostando desses vídeos, canto por canto de A Odisseia, de Homero, este grande clássico da literatura mundial, e eu tenho certeza que esse vídeo vale o seu like, o seu joinha e inscrição aqui no canal, e também vale você curtir e compartilhar para aquela pessoa que está precisando descobrir um pouco mais sobre a Odisseia, também analisar, observar cada pedacinho deste grande poema com milhares de versos. Até a próxima e um grande abraço.